Olá, eu sou o Thiago Coati e esse é o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e sexualidade. A cada 15 dias, traremos um episódio novo, sempre conversando com pesquisadores e pesquisadoras dos mais variados estágios da vida acadêmica para divulgar suas pesquisas. Hoje, conversaremos com Cleiton Feitosa, que é pedagogo e mestre em Direitos Humanos pela UFPE e atualmente realiza um doutorado em Ciência Política pela UNB. Nossa conversa foi sobre seu livro Políticas Públicas LGBT e a Construção Democrática no Brasil, publicado em 2017 pela editora Apres. Sua pesquisa nos ajuda a compreender melhor as dinâmicas e desafios para o funcionamento das políticas públicas LGBT em nosso país, com uma imersão especial no Centro Estadual de Combate à Homofobia de Pernambuco. Fique agora com a nossa conversa. Eu me chamo Cleiton, eu sou pedagogo de formação, né? Eu sou licenciado em pedagogia aqui na Universidade Federal de Pernambuco, o Centro Acadêmico do Agreste. Eu gosto sempre de demarcar essa minha localização num campus do interior, porque isso vai formar bastante, inclusive, minha identidade política. Eu sou natural de Caruaru, né? E o campus fica aqui, o campus do Agreste fica aqui em Caruaru. Depois eu faço um mestrado em Direitos Humanos, também na Universidade Federal de Pernambuco, mas aí eu vou para a capital. O programa fica localizado em Recife, especificamente no Centro de Artes e Comunicação, o CAC, da UFPE. E atualmente faço doutorado em Ciência Política na Universidade de Brasília e participo do Ressoci, que é um grupo de pesquisa chamado Repensando as Relações entre a Sociedade e o Estado, que é coordenado pelas professoras Rebeca Ebers, Débora Rezende e Marisa von Bülow. Para a gente começar a nossa conversa, então, me conta um pouquinho dessa pesquisa que levou à produção desse livro, Políticas Públicas LGBT e a Construção Democrática no Brasil. Qual é a pergunta por trás dessa pesquisa? O que te motivou a fazer ela? Então, Tiago, esse livro basicamente é a minha pesquisa de mestrado, né, da dissertação de mestrado em Direitos Humanos que eu fiz na UFPE. Eu, na minha graduação, entrei bastante no movimento, né, no movimento social, no movimento LGBT especificamente. E nesse período eu tinha uma trajetória de participação bastante ativa com alguns companheiros e companheiras aqui de Caruaru e eu notava que tinha se criado muitos espaços, né, de participação formal, tanto com a Prefeitura de Caruaru, quanto com o governo de Pernambuco, quanto com o governo federal. E aqui eu estou falando, né, das conferências, dos conselhos, dos fóruns, das interlocuções, das reuniões, etc, etc. A gente já tinha organizado aqui uma etapa regional da segunda Conferência Nacional LGBT, que foi em 2011, e eu tinha um sentimento muito grande de que a gente tinha aberto, né, um espaço grande de participação, que a gente vinha construindo junto com o governo, nessa parceria, mas que a gente tinha uma transformação muito pouco do ponto de vista da implementação de políticas públicas. Ou seja, eu tinha uma preocupação, naquela época eu não entendia, mas hoje vendo era uma preocupação com a efetividade da participação, o que se chama de efetividade da participação. Mas na época o que eu entendia era que a gente participava muito, mas tinha muito pouca política pública implementada nas estruturas governamentais. E aí eu entrei no mestrado justamente perguntando isso, né? O que é que o Estado brasileiro de fato está fazendo para combater a violência homofóbica no Brasil? E aí foi isso que eu fui pesquisar. Tanto que, inclusive, eu entro com um projeto na seleção do mestrado um pouco diferente do que resultou o livro. Eu queria saber um pouco o que o governo de Pernambuco tinha implementado das deliberações da Conferência Estadual. Essa foi a pergunta inicial. Mas depois o projeto foi sendo alterado e Gustavo Gomes, meu orientador à época, foi muito importante nesse processo de mudança do projeto e eu decidi pesquisar uma política pública já implementada em Pernambuco. Ficava em Recife, a sede era em Recife. Que era justamente o Centro Estadual de Combate à Homofobia. Esse era o equipamento que acabou sendo o meu campo de pesquisa. E aí eu entrei nesse centro para pesquisar como que o governo de Pernambuco atuava no combate à homofobia aqui no estado. É basicamente isso. E pelo que eu percebi do seu livro, parece que tem duas categorias que atravessam a forma como você analisa a história e esse processo de construção e implementação do Centro Estadual, do SESC, né, como você chama. Sim. Que são a categoria que você tira ali, principalmente da Dagnino, né, de projetos políticos, e também uma de trajetória mesmo do corpo, né, de funcionários de burocratas que compuseram o centro, né? Você podia me falar um pouco mais disso? Antes de entrar nesse ponto, eu queria anotar um aspecto. Uhum. Eu venho da pedagogia, né? Então tinha muita essa influência eu tinha um debate muito da educação na minha graduação, né? Só que eu já estava muito num sentimento, e eu já estava muito envolvido no movimento, como eu te falei, e estava querendo muito pesquisar de um modo mais amplo, né? Assim, de um ponto de vista para além da educação, né? Discutindo cidadania, etc. E o meu encontro com o Gustavo, e gosto também de demarcar isso, porque eu acho que foi bastante frutífero, né? A minha leitura da
Dagnino e a utilização dessas categorias, né, como trajetórias individuais e projetos políticos, vem muito a partir da influência dele, porque Gustavo tem uma formação na ciência política da Unicamp e eu vinha numa formação de pedagogia na UFPE. Na verdade, essa conversa se deu muito a partir do fato de que ele também tinha interesse em discussão sobre diversidade sexual e de gênero. Ele era um dos poucos professores que discutia diversidade sexual e de gênero. E meu diálogo com ele não foi nem pelo fato dele ser da ciência política naquele momento, foi pelo fato dele ser um dos poucos pesquisadores que estudavam gênero e sexualidade no programa. E aí a influência dele na ciência política repercute, e aí eu trabalho com essas categorias. A Evelina Dagnino foi orientadora dele, e aí eu passo a ler os trabalhos dela, e passo a me identificar bastante. E é basicamente isso que você falou. Ela trabalha com essas duas categorias, de trajetórias individuais e projetos políticos. O argumento dela é o de que as trajetórias individuais dos ativistas, ou seja, as trajetórias individuais entendidas não como uma biografia completa da pessoa, mas uma biografia mais política, né? As filiações, um pouco da formação política da pessoa, por onde ela passou, quais foram as influências que ela sofreu, enfim, as trajetórias das pessoas vão conformar os projetos políticos dela. E é interessante essa noção de projetos políticos da Dagnino, porque ela rompe um pouco com aquela visão que projeto político só pode ser formado em coletivos, como organizações não governamentais, ou movimentos sociais, ou partidos políticos, né, que têm projetos bem definidos, bem delimitados. E ela vai entender que todos e todas nós somos portadores e portadoras de projetos políticos, a partir das visões de mundo que a gente tem, a partir das concepções sobre as coisas, a partir das leituras que a gente tem sobre o que é o mundo, sobre o que é a sociedade e sobre o que é o Estado. Então, com base nessa compreensão é que eu entro em campo para conversar com esses burocratas. Eu nem gosto muito de chamá-los de burocratas, inclusive eu acho que eu evito usar esse termo na minha dissertação. Eu acho que eu chamo eles de membros, alguma coisa nesse sentido, mas porque eu os vi muito como ativistas dentro do Estado, né? Enfim, dentro da burocracia, né? Mas eu vi muito eles como ativistas. Isso tem a ver também um pouco, e aí eu acho que eu não deixei talvez tão claro no livro, nem na minha dissertação, acho que eu não me recordo muito bem, mas tem um pouco também da minha própria trajetória, porque eu vinha do movimento social, né? Eu vinha do movimento LGBT e passei um período trabalhando na prefeitura de Caruaru como assessor de políticas públicas LGBT. E também muito a partir de uma construção partidária dentro do Partido dos Trabalhadores, partido do qual sou filiado até hoje. Então tinha toda essa, acho que eu coloquei na minha dissertação e coloquei nessa pesquisa muito da minha própria trajetória, das minhas próprias experiências, né? E interagi, né? Conversei com esses membros do teste e descobri que muitos deles tinham vindo do ativismo também, né? Do movimento LGBT, e também não só do movimento LGBT, eles também tinham vindo do movimento estudantil, alguns da assistência social, né? Cada um ligado às suas áreas. E aí eu faço isso, eu investigo, né, as trajetórias deles e delas, né? De onde eles vieram, por onde eles passaram, né? E o que eles faziam no centro, como que eles atuavam, como que eles entraram no Estado, e como inclusive alguns saíram, porque eu trabalho com dois corpos, vou colocar assim, um que trabalhava naquele momento no centro, era membro ativo, né, era efetivo, e outro conjunto de membros desligados, né, que já tinham sido, enfim, exonerados, que já tinham saído do centro. Eu faço um pouco uma comparação, né, em saíram e os que trabalhavam, justamente para captar todas essas nuances, assim, né, do que é trabalhar num centro como esse. Inclusive porque, quando você trabalha nos governos, né, de modo geral, que você não é um concursado efetivo, como é o caso da maioria dos atores que atuam nessas políticas públicas LGBT, essas pessoas ficam bastante condicionadas à estrutura governamental, seja do ponto de vista de uma representação institucional, né? Então, as pessoas, elas evitam fazer maiores críticas, elas são mais polidas em relação às suas opiniões reais, vou colocar assim, e seja do ponto de vista das limitações mesmo, né, do espaço. Então foi interessante porque os sujeitos que já tinham passado pelo SESC, mas que não estavam mais nele, eram muito mais críticos, assim, em relação a como funcionava o centro. Então isso permitiu na dissertação e no livro visualizar melhor essas diferenças de opinião desses dois conjuntos de membros e do funcionamento do serviço, que, como depois eu verifico, apesar de ter sido um avanço, né, na construção da cidadania LGBT em Pernambuco, mas era bastante precário, né? Seja porque eles não tinham uma estrutura suficiente para atender o estado inteiro, o centro se propunha a atender o estado de Pernambuco inteiro, mas na prática o centro tinha dificuldade de atender mesmo a população de Recife, né, que é onde fica até hoje sediado o Centro Estadual de Combate à Homofobia. Na verdade, isso é um ganho do seu livro, né? De optar por estudar uma política pública, que a gente tem, eu acho que é importante a gente mencionar, né, que existe pouca produção específica sobre política pública LGBT. Tem um pouco mais focada na saúde, né? E outra, me parece que tem pouca produção focada exclusivamente no Nordeste, ainda mais em Pernambuco, que é um dos estados mais violentos. Os relatórios anuais de assassinatos sempre colocam Pernambuco como um dos primeiros. Em alguns anos, acho que chegou a ser o primeiro, não chegou? Isso mesmo.
essa é uma das justificativas que eu coloquei também no projeto, essa violência que sempre foi muito alta aqui em Pernambuco. O que coloca realmente um desafio para essa política pública, né, de enfrentar, né. Pois é, esse foi um dos elementos motivadores, mas como eu te falei, né, tinha essa leitura da conjuntura local, tinha também as minhas vivências, né, na prefeitura de Caruaru como assessor, até então como ativista do movimento, depois como ativista partidário, depois como um membro da prefeitura trabalhando com políticas públicas LGBT e vivendo na pele a dificuldade de implementar políticas públicas LGBT, sabe, Thiago? Em vários sentidos, assim. Pra você ter uma ideia, o que eu tinha basicamente à época era uma sala com um computador. E um pouco da minha experiência, das minhas interlocuções que à época eu tinha com o movimento, né, com o movimento LGBT nacional. Você imagina, né, uma pessoa de Caruaru tem dificuldade de se interagir com o movimento mais nacional. Então, eu já tinha uma interlocução com gestores do governo federal. Se não me engano, à época era o Gustavo Bernassi, que era o coordenador da Secretaria de Direitos Humanos, o coordenador LGBT. Então, isso, em alguma medida, trazia uma novidade para Caruaru. Mas, ao mesmo tempo, era muito precário, muito frágil, né? Das autoridades locais entenderem a importância, da relevância de você implementar políticas públicas específicas para essa população. E aí você encontra várias dificuldades, porque mesmo aqui em Caruaru também a gente não tinha uma organização, uma tradição associativista muito forte. Como você deve saber, as relações clientelistas ainda são muito fortes na estrutura política municipal. Então, tudo isso está envolvido nessa dificuldade de você desenvolver. Fora a homofobia institucional, né? O fato de o prefeito não querer fortalecer uma agenda que poderia colocar em risco a sua relação com outros atores conservadores. E tudo isso também acaba aparecendo no livro, porque são fenômenos que, de algum modo, são geral, vou colocar assim. Conversando com os membros, né, do Centro Estadual de Combate à Homofobia, eles colocavam também que tinham muitas dificuldades orçamentárias, dificuldades de transporte para ir para o interior. Alguns revelaram, inclusive, dificuldades de pagamento de salário, precariedade, sabe, de contratação, enfim, de garantia de direitos trabalhistas, como férias, esses aspectos, né? Mas, na verdade, tudo isso revela a própria dificuldade que é a política pública LGBT, né, de se entender a consolidação de uma política de Estado em Pernambuco e no Brasil. Isso é uma coisa que eu vi muito, assim, o que acontecia aqui em Pernambuco é algo um pouco geral, assim, no Brasil. Você tinha avanços aqui e acolá, por exemplo, o Rio de Janeiro era uma referência do ponto de vista de implementação de políticas públicas LGBT, com mais de um centro de referência LGBT no Estado. Você tinha na capital e tinha no interior alguns centros, e aqui em Pernambuco a gente só tinha um para atender o Estado inteiro, mas mesmo assim o Rio de Janeiro também passou por um processo de mudança governamental e impactou negativamente nesses centros, e a gente tem visto esses centros de referência LGBT sendo desmontados, né? A gente tem muita dificuldade na implementação dessas ações públicas aqui no Brasil. Depois de explorar as trajetórias individuais, né, de ter visto de onde eles vieram, né, com uma riqueza de detalhes muito grande, inclusive, e eu tento colocar isso muito no livro, mas também não coloquei tudo, porque também eram muitos dados. Então, eu faço um esforço de levantar um pouco quais eram os projetos deles, né, os projetos políticos deles e delas. E aí eu perguntava assim, o que é o SESC, né? O que é o centro para você? Então, cada um tinha uma resposta do que eles concebiam aquilo ali, né? E como eu falei, aqueles membros que trabalhavam no centro à época que eu fiz a pesquisa, que foi em 2015, eles tinham muito uma resposta institucional. O centro é um órgão do governo de Pernambuco para combater a homofobia, tarará. Já os que estavam desvinculados eram bastante críticos, assim, o centro é isso, mas deveria ser aquilo. Então eles sempre apontavam lacunas, ausências. E depois de perguntar sobre essas concepções sobre o centro, eu exploro os serviços que o centro fazia, do ponto de vista de uma prestação de serviços à comunidade, que era o que o centro fazia. E eles faziam muita atividade formativa, eles apostavam muito numa transformação da própria estrutura institucional do governo de Pernambuco. Então, eles faziam muita formação para outros equipamentos do governo de Pernambuco. E isso é algo que se mantém, se você for analisar outras experiências de políticas públicas, é um pouco semelhante, assim, o que a gente vê em outros casos, né? O pessoal geralmente aposta muito nessa formação institucional para combater a homofobia institucional dentro desses equipamentos. Então, na educação, nos problemas com os professores e com a gestão escolar, na saúde, com os profissionais da saúde no atendimento, com a segurança pública, trabalhando com os policiais. E aí, nesses depoimentos é bem interessante, porque no livro eles trazem depoimentos e falam dessas experiências concretas. Inclusive, tem uma passagem que eu nunca me esqueço, que é o coordenador do centro falando que foi fazer uma formação na Polícia Militar e primeiro, os funcionários não iam, os servidores não compareciam. Então, primeiro havia um esvaziamento, um desinteresse. E em segundo, quando eles compareciam, ele fala que alguns agentes da segurança pública eram bastante agressivos, né? Dizia assim, como é que você quer dizer agora que eu tenho que respeitar viado, sabe? Coisas assim, né? Que eles compartilhavam dessas experiências bastante desafiadoras. Então, assim, tinha essa coisa da
uma formação muito forte, mas eles também trabalhavam com atividades lúdicas, com teatro. Eles sempre colocavam um trio na Parada da Diversidade de Pernambuco, realmente acontece em setembro, na Avenida Boa Viagem, em Recife, e faziam muito essa aposta. Além disso, eles também faziam atendimentos, né? Eles têm uma equipe multidisciplinar, com um psicólogo, um advogado e um assistente social. Então, eles também faziam atendimento. Não eram atendimentos como um profissional autônomo ou um profissional liberal faria, né? Você chega num psicólogo e vai e passa por um processo, enfim, um tratamento psicoterapêutico. Não é assim. Eles geralmente fazem um acolhimento, né, dessa busca, dessa procura de usuários e encaminham para outros órgãos. Então, o centro, pelo que eu observei, ele funcionava como uma espécie de mediador. E alguns dos membros até falavam, também não me esqueço dessa expressão, falava que o centro era um oásis no meio de um deserto. Ou seja, você e aquela LGBT vai numa delegacia, ou sei lá, num albergue, e não é bem atendido, então o centro faz essa ponte, faz essa mediação entre usuário e serviços, e muitas vezes servia mesmo até para explicar, olha, o teu caso aqui, você tem que resolver em tal órgão, no sentido de você, porque a gente sabe da complexidade da burocracia que é o Estado, né, e as pessoas muitas vezes não entendem ou não sabem aonde recorrer para, enfim, obter algum serviço. Então funcionava muito cada profissional também tinha divisões de tarefas, assim, existia uma divisão de trabalho que era muito, muito formulada pelo próprio coordenador. Então também existia uma criação, uma atividade criativa muito interessante nesse centro de referência LGBT. Nesse e em vários outros. Se você observar, cada um estabelece um tipo de trabalho diferenciado, né, com base em demandas locais, enfim, com base na cultura, no contexto local. Mas, de um modo geral, o centro funcionava justamente como isso. Uma porta de entrada para uma rede de proteção, mesmo que talvez uma rede informal. Isso, como uma rede. E uma dos membros, ela tinha uma visão mais crítica e ela dizia assim, o centro, na verdade, funciona como um amortecedor político, né, do governo de Pernambuco. Porque ela dizia assim, ela já tinha saído do centro, certo? Ela não tinha mais nenhuma vinculação empregatícia com o centro. E ela dizia assim, na verdade, foi uma resposta que o governo de Pernambuco deu a uma pressão do movimento social que, de fato, em 2009, o Fórum LGBT de Pernambuco, que acredito que seja a principal organização do movimento aqui no estado, fez uma pressão forte sobre o governador, à época o Eduardo Campos. E aí eles pararam o trânsito no centro do Recife, levaram uma bandeira enorme do arco-íris e foram em marcha até o Palácio do Campo das Princesas, que é a sede do governo de Pernambuco. E lá eles fizeram uma pressão, uma reivindicação de tipo mais conflitivo, vou colocar assim, solicitando um equipamento para a população LGBT. É assim que o SESC surge, né, nesse contexto. E uma coisa que eu esqueci de falar, que é um pouco da história do centro, é isso. Teve essa reivindicação, mas antes mesmo do centro existir, tal como ele é hoje, já existia um centro de referência LGBT que era coordenado pelo movimento social, pela ONG Leões do Norte, que é uma ONG muito conhecida aqui em Pernambuco, em Recife, e que era executado no contexto do Brasil Sem Homofobia. Então, o Brasil Sem Homofobia da Secretaria de Direitos Humanos fazia um convênio com organizações não governamentais, né? E a Leões do Norte assumiu a gerência desse centro aqui, em Pernambuco, era mais em Recife, mas atendia casos da região metropolitana e do interior que chegavam até ele. E nesse processo de pressão, né, já estava acabando o financiamento do governo federal, eles fazem essa pressão para entregar para o governo de Pernambuco assumir como uma política estadual. Então é assim que o Centro de Referência LGBT do Norte vira Centro Estadual de Combate à Homofobia. Nesse contexto, muitos dos atores que eram ativistas do Rio Grande do Norte migram para o governo do estado. Então por isso que eu nem chamo eles de burocratas, porque eu vejo muito eles como ativistas. E aí, em algum momento do livro eu utilizo um conceito que é muito trabalhado pela Rebecca Eber, que é o de ativismo institucional, que é justamente a entrada de membros e atores dos movimentos sociais e ativistas que passam a atuar no Estado através dessas políticas públicas. Esse foi um fenômeno muito forte no governo do Partido dos Trabalhadores, né? E isso também acaba repercutindo também estadualmente, municipalmente. Então é isso. E aí eu pesquiso os serviços, como já falei, né, dos profissionais, a divisão de trabalhos, dessa criatividade que eles têm. Investigo um pouco a relação do centro com outras estruturas de governo do próprio governo de Pernambuco. E aí eu estou falando Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Defesa Social. A Secretaria de Segurança Pública aqui em Pernambuco se chama Defesa Social. Eu vou um pouco explorando como é que se relaciona, né? Quais eram as secretarias mais abertas, quais eram as secretarias mais refratárias, né? Ou mais fechadas na temática. Isso porque o centro ele não executava
políticas públicas, ele, na verdade, provocava. Isso também é uma característica das políticas públicas LGBT. Isso desde o Ministério dos Direitos Humanos até muitas prefeituras. Geralmente, esses órgãos de políticas LGBT, eles não executam nada. Eles apenas provocam, né, setores internos da burocracia, né, e aí depende do nível, né, municipal, estadual ou federal. E eles fazem essa provocação para que essas secretarias ou ministérios desenvolvam ações LGBTs no âmbito da sua competência. Então, muitas das ações LGBTs foram implementadas e desenvolvidas a partir dessas provocações desses órgãos. Por isso que eles são muito importantes, sabe, no sentido de fazer uma provocação interna, institucional. Trabalhar numa perspectiva da intersetorialidade, né, como tem sido falado. Isso, intersetorialidade, esse é o termo que eles utilizam, inclusive. Sim. É um termo bastante técnico que o pessoal da administração pública utiliza. E aí eles tentam construir planos de políticas públicas LGBT, sabe, que é justamente para comprometer essas secretarias e ministérios, porque aí o plano é uma espécie de um pacto interinstitucional entre essas diversas estruturas, e eles tentam estabelecer metas e ações. Muitos ministérios e secretarias desenvolveram ações a partir dessas provocações. Agora, claro, isso também eu acho que precisa ser feita uma crítica, porque muitas vezes você tem uma secretaria ou um ministério que não tem interesse político, não tem vontade política, não estabelece como uma prioridade. Trabalho também com outra categoria da Dagnino, que é a heterogeneidade do Estado. E isso tem um pouco também de influência gramsciana, né? Dessa coisa de que o Estado é essa burocracia complexa e que a depender de cada departamento você tem ali uma complexidade, um universo diferenciado, né? E no caso do petista isso ficou muito forte por conta das coalizões partidárias, né? Então você tinha uma complexidade que era tanto do ponto de vista da coalizão entre diferentes partidos, né, que dividiam o governo, quanto do ponto de vista da própria complexidade e diversidade que é o PT e suas inúmeras correntes e tendências. Isso mais à época, né? Porque agora a gente está numa outra conjuntura e num outro cenário. Mas você pensar as políticas públicas LGBT dentro dessa complexidade estatal é bastante interessante e desafiador. Depois eu passo a pesquisar, além dos serviços, né, como, por exemplo, isso que eu falei, dos profissionais que cada um tem uma linha de atuação, psicólogo, advogado, assistente social, eles também tinham atividades específicas e pontuais, né, que eles desenvolviam, e aí eles faziam muitas palestras, eles eram convidados por muitas faculdades, eles iam muito em escolas, então tinha uma aposta, como eu já falei, nesse aspecto mais formativo e lúdico, né, eles faziam peças de teatro, eles faziam campanhas institucionais anuais, e trabalhava muito numa lógica punitiva muito pouco, assim, eles não, né, eu tô falando, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu lembro de uma história de uma mulher trans que trabalhava numa operadora de telefone, ela não poderia utilizar o banheiro durante o horário do expediente, por conta da identidade de gênero dela. E aí ela denunciou o seu local de trabalho para o centro, e aí o centro dialogou com esse local de trabalho no sentido de fazer uma formação, né, com os organizadores, só que esses organizadores não quiseram. Eles não aceitaram, e aí o centro foi e acionou o Ministério Público, porque aí tinha você tinha uma pressão institucional mais forte. Então, o centro, eles recorriam sempre a essa chave mais punitiva, mais repressiva, quando você não tinha canais abertos de interlocução, porque o centro sempre preferia atuar numa chave mais pedagógica. E aí, além dessas atividades, eu explorei muito com esses membros e ex-membros os avanços e os desafios do centro, né? O que eles avaliavam como avanços e desafios. E era muito nessa lógica, assim, de que avançou do ponto de vista das entradas institucionais, né? O tema ganhou muita visibilidade no Estado, tiveram vários avanços, mas também vários desafios, como, por exemplo, a estrutura. E essa foi realmente a tecla que eles mais bateram. Claro, eles falavam, né, dos índices de violência em Pernambuco, da homofobia muito forte no Estado, mas eles repercutiam muito a precariedade do centro no atendimento, né? Eles ficavam muito com a sensação de que muitas vezes não conseguiam dar uma resposta satisfatória à população LGBT que demandava um acolhimento, uma proteção, né? Eram vários casos complexos de se resolverem, casos difíceis, pessoas em situação de muita vulnerabilidade, né? Tanto na capital quanto no interior. Eles tinham dificuldade de atender o interior. Então você tinha esses desabafos e foi bem interessante, assim, dialogar com eles. Apenas curiosidade, o SESH ainda existe? Ele ainda funciona, Clayton? Ele ainda existe, eu não estou mais acompanhando, né, porque depois eu me mudo para Brasília e passo então a acompanhar de longe. Mas ele ainda existe. Toda a equipe que eu tinha entrevistado, ela já foi modificada. Você já tem hoje um outro conjunto de atores que estão atuando lá. Inclusive, foi o seguinte, eu lembro que por um tempo, não vou lembrar qual período, já depois de eu ter, né, terminado minha pesquisa e tal, o centro passou um tempo fechado porque a contratação dos funcionários tinha acabado e eles não tinham renovado por alguma questão de crise financeira do governo,
governo, enfim. E aí houve uma pressão do movimento, pressionou, questionou, lançou nota nas redes sociais. E aí depois o governo faz um processo de seleção simplificada para contratar novos profissionais. Então, certamente eles já devem ter um outro tipo de trabalho, né, diferente do que aquele que eu investiguei. E possivelmente eu acredito que tem um perfil mais técnico do que necessariamente político, porque como aqueles atores anteriores tinham vindo muito de diferentes movimentos aqui do Estado, possivelmente eles devem ter um perfil mais técnico que político, mas eu confesso que eu não conheço a atual equipe, mas eu sei que o centro continua a funcionar. Uma coisa interessante a se dizer é que na campanha passada, em 2014, o atual governador de Pernambuco, Paulo Câmara, né, ele foi eleito em 2014 e agora, em 2018, ele foi reeleito. E ele foi uma indicação de Eduardo Campos. Né? Eduardo Campos morre na campanha e ele já era candidato a governador de Pernambuco indicado por Eduardo Campos, né, do mesmo partido, o PSB, Partido Socialista Brasileiro, e ele vence as eleições. Naquela campanha de 2014, ele promete no seu plano de governo a criação de mais centros de referência no interior. Seriam centros regionais para atender as regiões de Pernambuco. No caso, a Zona da Mata, o Agreste e o Sertão, né, que são as 3 principais regiões do estado. E até então ele não cumpriu ainda com essa campanha. Então isso é um aspecto bem interessante de se falar, né, porque ele não só não cumpriu com essa promessa de campanha de ampliação de centros, como o centro passou um período fechado com essas dificuldades. Outro elemento que eu também pesquisei foi um pouco da relação do Centro Estadual de Combate à Homofobia com o movimento LGBT do estado. Porque como muitos atores do centro tinham vindo do movimento social, você tinha várias também tensões ali entre esses ativistas institucionais que trabalhavam no centro e os ativistas que estavam na sociedade civil, eu vou colocar assim. Então era bem interessante assim você explorar isso, por exemplo. Eles falavam que tinham relações, inclusive, que eram muito próximas, sabe, assim, ou seja, os ativistas que estavam na sociedade civil tinham dificuldade de criticar publicamente o centro, nas suas lacunas, ausências e falhas, por conta das relações que existia com os atores que estavam no centro trabalhando. Enfim, era uma relação muito complexa, essa entrada de ativistas para o Estado. Sim. Mas muito interessante também. Eu tenho a impressão que esse é um dos grandes debates, tanto dentro dos movimentos sociais a partir da entrada do PT, né, como dentro da teoria participativa, de como corretamente interpretar esse fenômeno, essa porosidade do Estado que foi sendo construída ali a partir de meados dos anos 2000, não só no setor LGBT, mas também numa série de outros setores, de permitir essa zona meio ambígua, né, de ativismo institucional, mas que, por um lado, setores do movimento social viam isso como uma grande conquista, por outros setores denunciavam isso como sendo uma forma de cooptação, né? A gente vê o discurso da cooptação sendo utilizado muito por ativistas, inclusive por alguns acadêmicos também que interpretam assim. É uma zona ambígua e de difícil interpretação, né? Acho que a gente ainda não tem uma forma muito adequada, por mais que a Rebeca é uma das que tem tentado isso, não só ela, mas uma série de outras pessoas dentro dos estudos do movimento feminista, né? A Marina Brito tem uma tese maravilhosa sobre isso também, né? Esses ativismos institucionais feministas ali na SPM, né? Mas separar o que foi realmente cooptação, o que vem de conquista daí, assim, isso é difícil. E pois esse é um debate que até hoje existe. Eu tava vendo uma entrevista justamente com a Evelina Dagnino, e aí tem um momento que o entrevistador fala sobre isso, né? Sobre esse processo de entrada de ativistas no Estado, e me parece que ele acredita um pouco nessa chave da cooptação, né? O Estado, o governo petista tinha cooptado muitos atores, e isso acabou fragilizando o movimento social, porque no momento que você precisava de gente na rua, você não tinha. Mas a própria Evelina também discorda dessa visão, né? E isso tem a ver um pouco com o modo como ela enxerga essa relação entre Estado e sociedade civil, que para ela é algo muito mais interrelacional do que polos opostos. Ela coloca assim, na ditadura militar talvez fizesse sentido você entender o Estado como um inimigo a ser combatido, mas depois da redemocratização, essas relações passam a ser muito mais complexas e os atores acabam transitando, tanto quanto permanentemente, entre Estado e sociedade civil. Então, ela trabalha mais com essa ideia de trânsitos e deslocamentos, do que cooptação. E aí eu acho que a Rebeca trabalha muito nessa lógica também, quando ela trabalha com esse conceito de ativismo institucional, ela está justamente querendo, acho que, combater essa ideia de cooptação e trazendo para os atores a agência. Eles não são meros corpos que são cooptados pelo poder do Estado, eles são agentes, são ativistas que possuem agência humana e que fazem uma opção política por atuar dentro de uma estrutura. Eu tendo muito a concordar com essa visão, e acho, inclusive, por isso mesmo que fiz essa pesquisa e trabalhei. Mas sabe que no meu livro,
nessa pesquisa, eu fiz muito esforço, acabou ficando o debate bastante localizado por conta, né, da experiência do Centro de Referência de Pernambuco, mas eu faço um esforço muito grande de concatenar com questões mais nacionais, assim, sabe, que estavam acontecendo naquele momento, tanto que eu passo a fazer uma discussão sobre projetos políticos, como eu já falei, não vou entrar nos detalhes agora, mas a ideia de projetos políticos trabalha com 3 grandes projetos em disputa na América Latina, que é o projeto autoritário, o projeto democrático participativo e o projeto neoliberal, e trabalho muito com a literatura de políticas públicas LGBT também mais nacionalizada, que era muito capitaneada pelo Luiz Melo à época, mas também o Sérgio Carrara, você tinha contribuições do Leandro Collin, da Berenice Ben, da Bruna Irineu, que são algumas pessoas que eu me lembro agora. E na minha virada para Brasília, né, que também é uma virada de uma agenda de pesquisa, porque agora eu passo a pesquisar partido, que é um tema que tem me interessado bastante no momento, né, sobretudo por conta dessa conjuntura em que eu acho que as políticas públicas LGBT vão sofrer um refluxo, né, desde o governo Temer e agora no próximo governo Bolsonaro, mas esse tema ainda me interessa. E aí, um pouco para tentar dar continuidade a esse livro, eu faço uma entrevista com Marina Heidel, que é a diretora LGBT do Ministério dos Direitos Humanos no governo Temer. Então, como eu não tinha mais perna para fazer uma pesquisa, né, do que eram as políticas LGBT no contexto do governo Temer, eu faço entrevista com ela, e essa entrevista é publicada na revista da ABE, justamente para entender como que estava sendo as políticas públicas LGBT nesse contexto. E conversando com a Marina, é uma entrevista muito bacana, porque ela fala muito sobre a trajetória dela e também sobre as ações que ela desenvolve no âmbito da diretoria LGBT. Você percebe que o fenômeno do ativismo institucional ainda está bastante presente, porque mesmo sendo um governo, né, claramente neoliberal e com retrocesso em pautas sociais, mas ainda se manteve um organismo de política pública LGBT que ainda desenvolvia ações e que tinha ali uma ativista, claramente reconhecida como uma ativista do movimento social, atuando como gestora. Mas de fato hoje eu já estou numa outra discussão, embora esse tema me interesse, continue me interessando, mas agora eu acho que eu já tenho outros interesses. E pra gente então ir encaminhando pro final da nossa conversa, me conta então um pouco do que você tá fazendo agora, quais são esse seu projeto de doutorado, quais são esses seus próximos planos aí. Então é o seguinte, Tiago, como fechamento do meu mestrado, né, dessa pesquisa e com um contexto político mais amplo, que eu acho que essa é uma característica, inclusive, das nossas pesquisas, né, a gente acaba sendo muito atraído pelos fenômenos que estão acontecendo, né, na política, de um modo geral. Eu já previa, né, esse refluxo, já sentia esse refluxo nas políticas LGBT. Claro, essa é uma agenda que não vai morrer, porque você ainda tem experiências em nível nacional, estadual e municipal. Em nível nacional, a gente não sabe o que vai acontecer, né, com o organismo de política pública LGBT, mas a gente ainda tem ali, mesmo com as contradições e precariedades, iniciativas estaduais e municipais, mas eu sentia que o movimento LGBT, na janela de oportunidades que se abriu com o governo do PT, do Partido dos Trabalhadores, postou muito no executivo e com o golpe que o partido sofre, enfim, eu percebo que essa aposta vai sofrer um impacto, porque até então a gente tinha o poder executivo como aliados e passa então a não mais ter. Então, um sentimento que eu tinha muito era esse, que a gente participava, né, de muitas conferências, dialogava muito com o poder executivo, mas sem ter esse espaço agora a gente precisava enfrentar outras arenas, né, e disputar outras frentes. É a partir disso que eu passo a ter interesse nos partidos políticos, porque eu acho que agora que a gente tem essa experiência, né, de participação em espaços como conselhos, conferências, né, experiências institucionais, experiências de políticas públicas, como gestores, etc, eu acho que a gente agora precisa fazer uma disputa política mais ampla, né, e mais sólida. E eu acho que essa disputa deve se dar no movimento social, nas ruas, na ocupação de espaços, na reivindicação, né, na expressão de protestos, mas também na arena institucional, mas não nessa arena institucional no executivo, e sim na representação política. Por que eu falo isso? Porque mesmo no contexto do governo do Partido dos Trabalhadores, a gente tinha muita dificuldade de avançar na arena do executivo por conta das relações com o legislativo, né? Não é novidade para ninguém que o legislativo é o poder mais refratário e mais difícil de penetração das nossas agendas. A gente tem uma oposição muito forte no legislativo por conta das bancadas fundamentalistas, das bancadas conservadoras, e aí a gente lembra do clássico exemplo do kit gay, né, que a Dilma vetou em 2011 por conta de uma pressão do legislativo. E mesmo nos municípios e estados, essas políticas sempre foram também muito precarizadas em função dessa dificuldade com o poder legislativo local, né, por conta das bancadas. Então eu chego à conclusão de que a gente precisa fazer esses enfrentamentos na arena da representação, na arena legislativa, e acho que antes de fazer essa disputa, né, no legislativo, antes de lançar candidaturas e disputar espaço, a gente precisa disputar os partidos, né, que são, quer queira ou não,
são, né, os grandes instrumentos de organização do nosso sistema político, que são organizações que mediam a relação entre a sociedade e o Estado, inclusive. Também existe uma influência de Gustavo nisso, também é importante que se diga. Passo a observar a criação de setoriais, que são núcleos, né, dentro de partidos políticos, justamente nessa tentativa de você disputar esse espaço que também é bastante fechado, é um espaço complicado, é um espaço ainda oligárquico, ainda dominado por homens, e que repercute na representação parlamentar, né? Tanto que a gente tem uma ausência, uma lacuna muito grande de representação de LGBTs. Então, eu acho que hoje são esses temas que têm me interessado mais e que eu tenho tentado, no Instituto de Ciência Política da UNB, desenvolver, refletir, escrever, produzir sobre. Muito interessante, querido. Quero depois, já que você termina esse trabalho, pra gente gravar um novo episódio sobre essa sua outra pesquisa. Pra gente finalizar mesmo, esse é um momento que eu abro pra você falar o que você tiver interesse. Se você quiser fazer merchan de alguma coisa sua, ou então falar, Thiago, você esqueceu de perguntar alguma coisa, eu preciso falar isso. Sinta-se bem confortável. Eu acho que se eu pudesse falar alguma coisa, e agora me amostrando um pouco... Pode, bicha. Faz merchan. Eu fiquei muito feliz que no último congresso da ABE, né, no 9º Encontro Internacional da Associação Brasileira de Estudos da Homocultura, a minha dissertação, que resultou no livro, recebeu uma menção honrosa do evento. Então, eu fiquei muito feliz, assim, porque acho que esse reconhecimento dos nossos pares é importante, né, pra gente, pra nossa autoestima, né, pra gente, enquanto pesquisadores e pesquisadoras de gênero e sexualidade, né, que vem aí sofrendo um forte ataque, né, persecutório, de desqualificação, de ofensa, de dizerem que o que a gente faz não é pesquisa, é ideologia. Enfim, né, esses argumentos que acabam, em alguma medida, fragilizando a comunidade. Então, quando minha dissertação recebeu essa menção rosa, eu fiquei muito feliz, eu agradeci a eles muito nessa lógica, né, de que é importante que a gente reconheça o trabalho dos nossos pares e aproveito, inclusive, isso para dizer também do meu reconhecimento da importância da criação desse canal de podcast, já que a gente também tem algumas dificuldades tecnológicas, né, tem dificuldades de operacionalizar e de, muitas vezes, dialogar com um público mais amplo, né, externo à própria academia. Então, a iniciativa da criação das larvas incendiadas é muito importante para a gente divulgar o nosso trabalho e dialogar com um público mais amplo. Então, eu também queria reconhecer isso aqui nessa conversa. Obrigado. Então, querido, um abraço. Se você gostou desse nosso episódio, manda um feedback no Twitter, no Facebook, no Instagram ou outra rede social. Considere também nos apoiar financeiramente pelo apoia.se/incendiadas. Você pode apoiar com doações mensais a partir de R$1. Nós estamos disponíveis em todas as principais plataformas de podcast. Compartilhe com amigos e amigas e até o nosso próximo episódio.